Graça e paz, meus amados irmãos, glória a Deus por mais esta rica oportunidade de estarmos juntos aqui nesse sábado à noite, ministrando a palavra de Deus para os nossos amados irmãos da Igreja Batista Reformada do Aratu. Amém, queridos? Antes de começar a leitura da palavra, eu peço que você feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, falando da Tua Palavra, aprendendo, Senhor Deus, através da Tua Palavra, porque a Tua Palavra, Senhor Deus, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela serve, Senhor Deus, para nos instruir, para nos ensinar, para nos preparar para a boa obra, Senhor Deus. Ó Deus, faz com que, Deus, a Tua Palavra penetre, Senhor Deus, em nossos corações e em nossas mentes, Senhor. Revele a Tua verdade para cada um de nós. A todas as pessoas que estão escutando esse vídeo agora, Senhor Deus, que o Teu Espírito venha falar. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, amados irmãos? Glória a Deus por mais esse sábado à noite aqui, abençoado na presença do nosso Deus. Olha só, queridos, nós estamos numa série de ministrações da Palavra de Deus, tirada do livro do profeta Jonas. Há 2 sábados anterior a estes, nós começamos no capítulo 1º. Falamos no capítulo 1º, falamos no capítulo 2º e hoje vamos nos dedicar somente à exposição do capítulo 3º do profeta Jonas, amém? Antes de começar o capítulo 3, nós vamos dar um breve resumo para você, tá bom? Dos 2 primeiros capítulos. E em especial, preste bem atenção, o tema principal do livro do profeta Jonas é que a salvação pertence ao Senhor. Ok, irmãos? O que quer dizer isso? Que a salvação pertence a Deus. Não pertence nem ao irmão Fábio, nem a você que me vê agora nesse momento através desse vídeo. Pertence a Deus. Não depende de quem corre ou de quem quer. Depende de Deus usar o quê? Misericórdia. Amém? E tem tudo a ver, irmãos, nesse livro, nesses 4 capítulos. É um livro bastante curto, só são 4 capítulos, mas mostra muito o agir de Deus em sua soberania, em sua misericórdia. Amém? Em salvar toda aquela geração, todo aquele povo ninivita, todo aquele povo que era um povo considerado um povo muito malvado, perverso, né? Não era brincadeira naquele tempo. É por isso um dos motivos que o profeta Jonas não quis ir pregar inicialmente a Nínive. Você já pensou direitinho por que foi que Jonas desobedeceu ao Senhor? No capítulo 1º, irmãos, vou pegar aqui a palavra de Deus. No capítulo 1º, logo no início, olha só o que Deus diz a Jonas. Capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Esta é a palavra inicial de Deus a Jonas. Interessante que é uma missão bastante diferente, né? É diferente porque se a gente for comparar aos outros profetas, como Isaías, Jeremias, todos eles Deus direcionou para eles pregarem e levarem a palavra do Senhor para os próprios judeus, né? Para o seu próprio povo. Mas a Jonas foi diferente. Deus deu a missão de Jonas pregar a um povo pagão, a um povo que acreditava em outros deuses, né? Era um politeísta, adorava outros deuses, vários deuses, né? Era um povo muito perverso. O povo gentil. E Jonas, dentro do seu coração, lutava contra um pensamento dele próprio e contra a vontade de Deus. Então Jonas, meu amado irmão que me escuta, pensou assim, mas como? Como é que Deus pede para que eu vá pregar para esse povo ruim, malvado, perverso? Esse povo não merece a misericórdia de Deus. Esse povo não merece a salvação de Deus. Então, o combate e a luta dentro dele era justamente isso, irmãos. Então, quando ele recebeu essa mensagem, ele disse, não. Pensava Jonas que poderia fugir dos propósitos e da vontade de Deus. Pensava Jonas que um esconderijo dentro de um navio, no porão de navio, ia ficar descoberto aos olhos de Deus. Nada fica descoberto aos olhos de Deus. E Deus começa
agir contra a vontade de Jonas, contra o livre arbítrio de Jonas, se assim podemos dizer, né? Então Jonas, em vez de ir para Nínive, ele decide pegar um navio e ir para onde, irmãos? Para Tarsis. E pensava que ia resolver a situação. Mas Deus, ele é soberano. A sua criação também a atende. Então Deus diz assim aos ventos e aos mares: crie uma grande tempestade. Os ventos vieram fortemente batendo contra aquele navio, contra aquele barco. A tempestade se levantou, grandes ondas. O capitão e os marinheiros ficaram aperreados, mas eu nunca vi uma tempestade dessa. O que é que está acontecendo? E começaram a clamar aos seus deuses, porque eram todos politeístas, né? Estou narrando o capítulo 1 ainda, tá bom? Para depois a gente entrar no capítulo 3. Mas a história é essa, e você pode confirmar aí na palavra do Senhor. Então o capitão daquele navio ficou muito assustado com a situação. E seus marinheiros também. E começaram a jogar toda a bagagem para o mar, para escapar, porque eles temiam a morte. Então o capitão desce lá no porão do navio e encontra Jonas dormindo. Olha só o que ele faz lá no versículo 9. Olha só, versículo 8, 1:8. Então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que a culpação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Isso é o capitão do navio perguntando a quem? A Jonas, que estava dormindo, escondido lá. Olha a resposta de Jonas. É interessante você primeiramente entender todo esse contexto, para a gente ter uma sequência, tá bom? Então eu vou dar esse resumo bem breve do capítulo 1 e do 2 de Jonas, para a gente entrar na exposição do capítulo 3. Olha o versículo 9. O que é que Jonas responde ao capitão do navio? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Pronto. O capitão, quando escutou isso, como é? Você teme ao seu Deus que fez o mar e a terra? Onde nós estamos agora, Jonas? Estamos numa grande tempestade no meio de um mar muito furioso. Então clame ao seu Deus. Ore a Ele, peça a Ele para que nos livre desta morte. Olha a resposta de Jonas. Vamos continuar, irmãos. O capítulo 1, olha só. Olha só, vamos lá para o versículo 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas reconhece e sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta fugir de Deus. Você que me escuta aí, olha só, não adianta você se esconder de Deus. Não adianta você ir para Tarsis. Você que me escuta, não adianta. Não adianta, meu irmão. Porque Deus vai estar lá. Se Deus lhe chama, se Deus tem um propósito, você não pode resistir a isso. É um chamado irresistível. É uma graça irresistível. Assim como foi com o profeta Jonas. Então o marinheiro e o capitão do navio ficaram meio assustados. Como devemos jogar esse homem ao mar? E começaram a ter um pouco de misericórdia com ele naquele momento, né? Mas só que não adiantava as orações aos outros deuses, e também começaram a clamar ao Deus de Jonas. Mas só que o mar continuava furioso, irmãos. Então foi aí que os marinheiros pegaram Jonas e jogaram ao mar. O capítulo 1 termina assim, irmãos. Preste bem atenção. Termina assim, ó. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha que soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus, ele é como se fizesse assim, irmão. Ia passando um grande peixe. Um exemplo, uma grande baleia. Aí Deus chegou no ouvido da baleia e faz: vai lá, que tem um homem que os marinheiros jogaram naquela tempestade. E o homem está caindo lá, até o fundo do mar. Aí lá vem Jonas caindo no fundo do mar. Quando ele vem caindo, Deus providenciou o quê? O peixe. E o peixe engole Jonas.
Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. É dessa forma que aconteceu, porque a palavra de Deus é verdade, irmãos. O que é para Deus chegar e dizer assim, peixe, vai ali, pega Jonas e guarda na barriga dele, que eu quero falar com ele, que eu quero passar 3 dias falando com ele, que eu quero mostrar a ele que eu sou o Deus dele, que eu quero mostrar a ele que não adianta fugir de mim, eu tenho um chamado para ele. Então, o que é isso para Deus? Existe algo impossível para Deus, irmãos? Tem pessoas que dizem até ser cristãos que duvidam. Ah, será que aconteceu isso mesmo? Uma pessoa passar 3 dias num ventre de um peixe e não morrer? Que história é essa? História não, irmãos, é verdade, é a palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é a própria verdade. E assim de fato aconteceu. Vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, irmãos, eu anotei alguns resumos aqui. E primeiramente começa com a oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas começa a clamar ao Senhor, angustiado, dizendo que está chegando no fundo lá do oceano. As plantas, as ondas passam por todo cima da sua cabeça. Ele está chegando já na sepultura. Mas antes de tocar na sepultura, antes de morrer, o nosso Deus providencia toda a história para ele. Age de misericórdia para ele. Vamos ver o capítulo 3, irmãos. Capítulo 2, desculpa. Capítulo 2, olha só. Começa assim o capítulo 2. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. A oração de Jonas, irmãos. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Você tem clamado ao Senhor, meu amado irmãos? Sabe de uma coisa? Era necessário Jonas passar 3 dias ali. Era necessário uma intimidade no profundo do seu ser ali com o nosso Deus. Às vezes nós esquecemos de ter intimidade com o nosso Deus, de clamar, de orar, se ajoelhar. Então Deus queria uma conversa íntima com ele. Deus levou ele lá para o final da sua sepultura. Já estava abrindo a porta para deixar ele na sepultura dele. Mas Jonas clamou ao Senhor. E Deus escutou, irmãos. Deus escuta as nossas orações. Deus escuta o nosso clamor, as nossas súplicas, meu amado irmão. Vamos lá, irmãos. Falar para o versículo 8. Versículo 7 de Jonas, capítulo 2. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Olha só, Jonas dizendo... Quando dentro de mim desfalecia minha alma. Estava chegando no final, né? Estava chegando, abrindo a porta da sepultura para a sua morte. Olha só o que acontece. Eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Versículo 8. O que se entregam à idolatria, vã, abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Versículo 9. Mas... com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Olha só, o tema deste livro é justamente esse versículo. Ao Senhor pertence a salvação. Eu creio, irmãos, que Jonas, quando estava falando com o Senhor no ventre do peixe, e quando chega esse texto final, quando ele disse... Ao Senhor pertence a salvação. É tanto a salvação dele, do próprio Jonas, como também a salvação dos ninivitas. A salvação dos ninivitas não depende do meu julgamento sobre os ninivitas. A salvação de um gentio não depende do meu julgamento, olhar para ele e dizer, você não merece. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Quem é de nós que merece a salvação de Deus? Me responda em um texto bíblico e me diga quem é de nós, de todas as pessoas no mundo, que merece a salvação de Deus. Existem vários textos que diz justamente o contrário. Todos pecaram e todos estão o quê? Destituídos da glória de Deus. É o inverso, irmãos. Nós não temos crédito nenhum. É por isso que Jonas, ele afirma aqui, capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. Amém, queridos? Então, inicialmente, eu queria
passar um resumo desses capítulos 1º e 2º, onde mostra o chamado de Jonas, a desobediência de Jonas, a soberania de Deus sobre o livre-arbítrio de Jonas, mostrando a Jonas que quem está no controle de todas as coisas é ele e não Jonas. O arrependimento de Jonas, a misericórdia de Deus com Jonas providenciando um peixe. E no final do versículo do capítulo 2, o peixe vomita Jonas à areia do mar. E Jonas começa o seu retorno para onde? Para Nínive, onde era para ter ido e obedecido a Deus logo na primeira vez. Sabe também o que eu aprendo também, irmãos? Quando a gente escuta a voz de Deus e obedece, tudo corre bem. Entende o que eu estou querendo dizer? Quando a gente escuta a voz de Deus e obedece, tudo corre bem. Mas quando a gente escuta a voz de Deus e desobedece, nada vai bem. E interessante que as pessoas que estão ao nosso redor, elas também sofrem essas consequências, né? Veja os marinheiros se não sofreram. O que eu quero chamar a atenção e aplicar para você, antes de começar no capítulo 3, é que nós temos que estar atento à voz de Deus. Obedecer a sua voz. Mesmo que seja muito difícil, mas você tem que buscar um relacionamento com Ele, pedir sabedoria a Ele, para que você obedeça a sua voz. Se arrependa dos seus maus caminhos. Nós vamos falar de um grande arrependimento, o maior arrependimento que aconteceu na história. Uma cidade toda ela se arrepende através da oração, através da palavra de Deus que foi lançada pelo profeta Jonas. Vamos começar agora o estudo do capítulo 3. E vocês escutem o relato, porque isso é fato histórico. É a palavra de Deus que é a verdade. Escute e acompanhe comigo Jonas capítulo 3. Amém, irmãos? Prestem atenção. Por favor, queridos irmãos. Jonas 3, versículo 1. Olha só como é que inicia. Eu vou desta forma, eu vou falar o versículo e vou expor, tá bom? Jonas 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Interessante, né? Segunda vez. Na primeira vez, Jonas desobedeceu. Deus agora está dando uma chance a ele. E está chegando a ele na segunda vez e vai dizer assim, ó, vai a Nínive pregar. Você tem desobedecido ao Senhor? Você tem escutado? Olha para mim, meu amado irmão. Olha só, você tem escutado a palavra de Deus? Sabe que está errado em alguns procedimentos que você está fazendo na sua vida? E ainda continua desobedecendo ao Senhor? Eu quero chegar para você aqui e dizer, pare. Porque você não sabe até quando Deus vai ter misericórdia de você. Pare de fazer as coisas erradas. Se prostre diante do Senhor. Escute a voz do Senhor. Obedeça ao Senhor. Pare de fazer isso, de fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Pare de se prostituir. Pare de assistir filmes pornográficos. Imagens de pornografia. Parem com isso, irmãos. Parem, porque não sabemos até quando Deus vai estar aqui para dizer a você. Vai estar atento a você. E vai dizer a você assim, para com isso, eu não aguento mais ver isso. Assim como ele disse no início, eu não aguento mais a cidade de Nínive. A maldade de Nínive chegou aos meus ouvidos, aos meus olhos. Escute a voz de Deus. Obedeça a sua voz. Mude, se converta. Uma nova história, uma nova vida para você Deus tem. E uma vida maravilhosa. Em nome de Jesus, queridos. Vamos continuar, queridos. Jonas capítulo 3, versículo 1. Vou ler novamente. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
Até agora ele não disse qual era a mensagem, né? Ele apenas chamou mais uma vez Jonas e diz assim, ó, vai e proclama a mensagem que eu te digo. Ele vai dizer, preste atenção. Versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas agora obedeceu ao Senhor. Mesmo ainda com alguma dúvida no seu coração e na sua mente com relação à misericórdia que Deus ia dar àquele povo, ao perdão que Deus ia dar àquele povo, mas mesmo assim, ele obedeceu ao Senhor. Continuemos. Versículo 3. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Olha o versículo 4, irmãos. Preste atenção à mensagem de Deus. Qual era a mensagem que Deus queria que Jonas pregasse lá em Nínive? Preste atenção. Versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, olha a pregação, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então a mensagem que Deus pediu para Jonas levar a Nínive era dizer àquele povo, àquela cidade, ao rei, que daqui a 40 dias Nínive ia ser destruída. E mais nada, irmãos. E mais nada. A palavra de Deus é esta para Jonas. Não tinha mais outra palavra. Não tinha outros textos. Era somente essa. Que ele percorresse toda a cidade, e Jonas passou um dia falando a toda a cidade, e dizia somente assim, vou repetir qual era a mensagem, olha só, versículo 4, capítulo 3, versículo 4, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, que quer dizer, destruída. E o grande milagre acontece a partir do versículo 5, irmãos. Maior do que o milagre, eu creio dessa forma também, do que o aparecimento do grande peixe. Olha só o que acontece a partir do versículo 5, irmãos. Preste atenção. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Um arrependimento total naquela cidade. Até o rei. Todos eles se arrependeram. E sabe o que eu levo a entender aqui nessa mensagem, irmãos? É que a mensagem, ela sempre vai ter mais valor do que o mensageiro. Não é o pastor, não é o pregador, é a mensagem, é a palavra de Deus que é viva e eficaz, meu amado irmão. Não tenha idolatria pelo seu pastor. Não pode ser um ídolo o seu pastor na tua vida. O teu ídolo, o único ídolo, é o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. E a palavra, porque o Espírito Santo de Deus se move através da palavra. Preste atenção, você já imagina esta cena? Jonas, um hebreu, um judeu, um profeta, passando um dia caminhando ao redor da cidade e dizendo somente isso, somente isso. Olha, daqui a 40 dias a cidade de Nínive será destruída. E aquelas pessoas escutarem isso e crê em Deus? Porque era um povo que crê em vários outros deuses. O que isso quer dizer, irmãos? O arrependimento. Um novo nascimento. Uma conversão. E isso atingiu toda a cidade. Olha só, os estudiosos dizem que Nínive, na época, tinha uma faixa de mais ou menos 500 mil habitantes, irmãos. Pense numa conversão total daquele povo. Até o próprio rei se converteu. E olha só o que o rei fez a partir do versículo 7. Acompanhe comigo. Olha só. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Isso foi uma ordem do rei. Olha só. Por mandado do rei e seus grandes, nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água.
mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. Olha só, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. É um verdadeiro milagre, irmãos. É o agir do Espírito Santo de Deus, é o derramar do seu Espírito sobre aquelas pessoas. Aquelas pessoas eram perversas, mas eles dizem a história, quando você vai estudar um pouco de Nínive, que eles não gostavam nem de fazer prisioneiros, eles matavam todos. Era um povo muito ruim, irmãos. E de repente o agir de Deus, através da sua palavra, o Espírito Santo de Deus entra naquela cidade, contagia todos os habitantes daquela cidade, o rei, todos eles, e eles se convertem a Deus. Você pode adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor aí? Sabe o que eu quero chamar a atenção de você? Será que é difícil converter? Será que para Deus é difícil converter o teu esposo que não é ainda? Será que para Deus é impossível converter a tua mãe, o teu pai, a tua filha, o teu amigo, o teu vizinho? Será que para Deus é difícil, irmãos? Não é, nada é impossível, meu irmão. Você que me escuta, continue em oração, em clamor. Obedece à voz de Deus. Deus chega para o profeta Jonas lá no capítulo 1 e diz, olha, vai lá e prega aquela cidade. A maldade daquele povo chegou até a mim. Vai lá e prega. E a pregação era uma pregação de quê, irmãos? Como era a pregação? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A pregação só era essa. Mas o que aconteceu com o povo? O Espírito Santo de Deus se moveu ali naquele lugar. Como está se movendo aí no Aratu, você crê? Glória a Deus por todas as coisas. Eu tenho plena convicção disso, que o Espírito Santo de Deus está se movendo aí no Aratu. Vidas para Cristo. Eu tenho certeza que agora mesmo, quando você escuta, a palavra de Deus está entrando em você, está transformando você, está mostrando que você precisa de um Senhor e de um Salvador. Está mostrando a você que você precisa acertar as contas com o teu Deus. Está mostrando a você que você tem que fazer um arrependimento, como os ninivitas fizeram aqui, jejuaram, oraram, clamaram. Suplicaram ao Senhor. Eles não queriam mais aquela vida, uma vida perversa. Eles queriam adorar um Deus verdadeiro que traz paz e não guerra, e não intrigas. E isso eu quero aplicar na tua vida, meu amado irmão. Nada é impossível para Deus. E outra colocação que eu quero fazer aqui, irmãos, é que a palavra, é que o Espírito Santo de Deus se move através da palavra. A palavra de Deus. A mensagem é mais importante do que o mensageiro, irmãos. Eu estou aqui sendo apenas um canal da palavra de Deus. Mas o importante aqui não sou eu, o importante é a palavra de Deus. E esse fato histórico, interessante que se você abrir, eu me lembrei agora que eu estudei uma parte também sobre isso. Abram Mateus, vamos só um pouquinho lá para Mateus capítulo 12, do versículo 38 ao 41. Para provar a vocês que toda essa geração dos ninivitas, eles se converteram a Deus. Através da palavra e do agir do Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção ao que Jesus diz ao povo judeu. Preste bem atenção, eu vou ler aqui. Mateus capítulo 12. Deixa eu só encontrar o texto aqui, irmãos. Mateus 12, não é isso? A partir do versículo 38. A gente vai ler Mateus 12, do 38 ao 41, tá bom? Deixa eu só abrir aqui o texto. Olha só o que é que diz a palavra. Olha só o que Jesus diz aos judeus. Versículo 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestres, queremos ver de tua parte algum sinal. O povo queria ver um sinal para provar que realmente ele era Deus, né? Versículo 39. Olha só o que Jesus responde a ele. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Olha a correlação desse texto
de Mateus 12, versículo 38 ao versículo 41, com Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 5. Olha a correlação, olha a verdade. Olha só como é maravilhoso a palavra de Deus. Olha só quanto tempo tem lá de Jonas para Mateus. E olha Jesus usando o Antigo Testamento e mostrando, olha, eu não vou dar sinal nenhum. O único sinal será o de Jonas. Continue o texto comigo, preste atenção aqui. Olha só. Versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Preste atenção nesse versículo 40. Ele faz uma analogia de Jesus, né? Jesus mesmo falando dele. E com relação a Jonas. Porque Jonas, ele passou, e a gente relatou isso lá em Jonas capítulo 2, né? Ele passou 3 dias e 3 noites aonde? No ventre do peixe. E Jesus passou 3 dias e 3 noites após a sua morte para ressuscitar. Venceu a morte. Pagou um alto preço. Mas a morte agora não tem mais domínio nem sobre ele e nem sobre aqueles que vão a ele. Amém, meu querido? Então não tenha medo nem da morte. A analogia que Jesus está fazendo ao texto do livro do profeta Jonas. Mas olha só o versículo 41 que eu quero chamar a atenção de vocês e mostrar que realmente aquele povo se converteram. Olha só o que Jesus diz no versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Vocês entenderam isso, irmãos? Versículo 41, vou ler mais devagar para vocês. Mateus 12, versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus estava mostrando para eles, para os próprios judeus. Olha, queridos, os pagãos, os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eu estou aqui pregando para vocês. E vocês parecem sepulcro caiados. Vocês olham para mim e não creem que eu sou o Filho de Deus. Mas no juízo final, os ninivitas, eles se levantarão. E vocês vão ver que eles vão condenar, vão participar da vida eterna, mas vocês não. Então o verdadeiro arrependimento que aconteceu na cidade de Nínive, através da pregação do profeta Jonas, foi maravilhoso, foi um milagre. Como poderia uma nação tão perversa, uma nação que não queria saber do Deus de Jonas, e de repente, através de escutar um homem passar um dia falando só a palavra, eles crerem? Aratu é de Jesus, amém, meu amado irmãos? Eu creio assim, Aratu é de Jesus. Eu creio como o profeta Jonas. Eu vou proclamar a palavra de Deus em cima da cidade de Aratu e vou dizer que Aratu é de Jesus. A gente vai levar a palavra e é Deus que vai agir. Deus vai dizer, é esse, é aquele, é esse, é aquele. É Jesus, é o nosso Deus que tem todo o poder. É assim que ele fez lá com Nínive e é assim que ele fará com Aratu. Amém? Você crê nisso? Você crê na palavra de Deus? Em nome de Jesus, queridos. Glória a Deus. Voltemos para o texto, irmãos. Jonas, capítulo 3. Vamos voltar agora para o versículo 9, irmãos. Olha só agora a fala do rei. A fala de um pecador se humilhando diante de Deus. O rei lá da cidade de Nínive. Olha só o que ele diz, versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereceramos. Olha só o que ele diz. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ele reconhecendo que realmente a salvação pertence ao Senhor. Então, se Deus usar de sua misericórdia, seremos aceitos por Ele. Se Deus usar, mas se não usar, morreremos. Olha só o versículo 10.
viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Qual é a mensagem? Que em 40 dias a cidade de Nínive seria destruída. A mensagem era somente essa. Mas o Espírito Santo de Deus, através da soberania de Deus Pai, através da sua misericórdia e do seu amor, pega todas aquelas pessoas, sopra o Espírito sobre elas e elas renascem. Elas são regeneradas. Elas são convertidas, irmãos. Então a verdadeira conversão, irmãos, é mudança de caminho. O caminho mau eles não estão mais percorrendo. Então passou um dia, passou 2 dias. Jonas pregou durante um dia, né? Então assim, passou um dia, 2, 3, 4. E todo mundo lá em jejum. Todo mundo lá clamando ao Senhor, ao Deus de Jonas. Tem misericórdia de nós. Olha, nós já nos arrependemos desses maus caminhos. E começaram já a andar nos caminhos certos. E Deus lá de cima vindo tudo isso. E Deus, através do seu amor e da sua misericórdia, Ele não condena aqueles povos, aquelas pessoas, aquelas crianças, o rei. E todos eles foram convertidos pelo agir do Espírito Santo de Deus, através da palavra pregada pelo pastor Jonas. Vocês entendem isso, irmãos? Então a importância que é. Deixa eu também dizer aqui a você que me escuta aí no Aratu, a importância de você congregar numa igreja séria, de uma igreja que prega a palavra de Deus, a verdade que é a palavra de Deus. Essa palavra, ela entra onde nada e ninguém pode entrar, irmãos. Lá no profundo do seu ser, assim como foi com essas pessoas. Essas pessoas eram pervertidas, más, adúlteras, pecaminosas, presos, dominados pelo Satanás, faziam coisas terríveis. Mas essas pessoas escutaram a palavra de Deus, Efésios 1, 13, 14, e foram selados pelo Espírito Santo de Deus, nasceram de novo, abriram seus olhos, suas mentes, seu coração para Deus. E Deus viu o arrependimento. E Deus mudou toda a sua mensagem. Em vez de destruir a cidade de Nínive, Ele não destrói a cidade de Nínive. Ele tem misericórdia daquele povo, porque viu naquele povo um novo nascimento, uma nova história. Jonas capítulo 2, versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Interessante que Jonas, né? Ele deixa do início, no capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3. E quando a gente for ministrar no próximo sábado sobre o capítulo 4, você também vai identificar isso. Jonas tem uma luta muito grande dentro dele. Porque dentro dele, ele olha para a cidade de Nínive, olha para aqueles habitantes e diz assim: como é que o Senhor pode salvar este povo? Como é que o Senhor tem misericórdia desse povo? Esse povo é mau. Esse povo é perverso. Esse povo é perigoso. Esse povo adora outros deuses. Como é que Deus tem misericórdia por este povo? Era por isso que eu não queria vir a Nínive. Porque eu sabia que Deus poderia fazer justamente isso. Salvar este povo. Este povo não merece. E agora, irmãos, para concluir, eu quero fazer algumas aplicações na minha vida e na tua vida. Em tudo isso que a gente leu. Interessante que a gente tem que pegar tudo isso e aplicar no dia de hoje. Não importa mais para mim e para você a cidade de Nínive. Não importa para mim e para você agora Jonas. O que importa agora é João Pessoa, é Aratu, é Fábio, é Tião, é Edmilson, é Linda, é Carla, é Edna, é Martins, é Rinaldo. O que importa são vocês agora, irmãos. Então nós temos que pegar a palavra de Deus, a palavra de Deus e aplicar hoje. Como é que você tem se comportado diante de Deus?
ao escutar o que ele fala contigo, porque Deus fala conosco, assim como falou com Jonas, irmãos. Eu tenho plena convicção disso. Deus fala comigo através de sua palavra, através desses momentos que nós estamos passando aqui. Eu estou meditando na palavra e Deus está falando através do seu Espírito com você. Você acha que pode fugir das mãos do Senhor? Não desobedeça ao Senhor. Chegue-se a Ele. Leve sua casa a Ele. Leve seus filhos a Ele. Ele é teu Senhor. Ele é teu Salvador. Deixa de querer viver essa vida de prazeres do mundo, irmãos. Um tempo, daqui a pouco isso aqui vai passar, irmãos. Do que vale o homem ganhar tudo, conquistar tudo na vida, sentir todos os prazeres, mas perder a salvação, perder a sua alma? Faça essa reflexão, aplique na sua vida. O que é que está faltando para você se achegar mais a Deus, a ter um compromisso com Ele? Você já tem orado e clamado isso ao Senhor? Sabe aquele pecado que está dentro de você e você não consegue se libertar? Eu quero dizer que nada é impossível para Deus. Esses ninivitas eram pecadores. Esses ninivitas eram idólatras. Esses ninivitas não acreditavam no Deus de Jonas. Mas a palavra de Deus alcançou a eles, transformou eles, converteu a eles. O maior avivamento da história. Através dessa única palavra. E eu quero aplicar para você também. O mais importante não é o mensageiro, é a palavra, é a mensagem. Entende isso, irmãos? É a mensagem. Escutem a voz de Deus. Escutem a voz de Deus. A gente olha para Jonas e desde o começo vê Jonas desobedecendo ao Senhor. Chega um momento que ele se arrepende e Deus, ele dá uma outra chance a Jonas. Providencia um peixe, guarda ele durante 3 dias, passa 3 dias conversando com ele, mostrando a ele a verdade, que ele precisava ir a Nínive, para que esse milagre acontecesse. Para mostrar a ele que o chamado que Deus faz a um homem, ele é um chamado irresistível. Você não pode resistir ao chamado de Deus. Se Deus está lhe chamando, vá direto aos pés dele. Se ajoelhe diante dele. Busque relacionamento com ele, meu amado irmão que me escuta. Em nome de Jesus. Ao Senhor pertence a salvação. Amém, meu amado irmão? Lembre-se de uma coisa. Deus fez tudo isso e está fazendo em toda a sua história para mostrar que Ele é soberano, que Ele ama pessoas que, mesmo aquelas pessoas que não merecem, como eu, como você, como os ninivitas, como Jonas, e Ele tem misericórdia e tem amor. É por isso que nós temos que estar atento ao que o nosso Deus fala para nós, através de sua palavra. Através de um texto desse como Jonas, que nós lemos aqui, a sua soberania, a sua misericórdia, o seu amor, mesmo por pessoas que não mereçam, como os ninivitas, como você e como eu. Quero fazer uma última aplicação para você. Você não tem poder para julgar ninguém. Você não pode olhar com olhos de julgador. Quem vai julgar é o Senhor, porque a Ele pertence a salvação. E esse conflito de Jonas, um servo de Deus, esse conflito de Jonas com o próprio Deus, é justamente isso, porque Jonas, ele olhava para os ninivitas e dizia assim, não presta. Será que em um momento de nossas vidas a gente não fez ou faz isso? Aí dizia assim, não, o vizinho ali, só a graça. Presta não vou nem pregar para ele. Deixa ele morrer lá com essas coisas. Não faça isso, irmãos. Não faça. Era isso que Deus queria mostrar a Jonas. Jonas, a salvação pertence a mim. Eu quero usar você. Então, em vez de você dizer assim, aquele meu filho,
não presta mais. Não diga isso. Palavras são sementes. Pode ser uma semente de bênção ou uma semente de maldição. Presta atenção dentro da tua casa, com o que você fala. Nunca diga que aquele filho não presta. Nunca diga que aquele marido não tem mais jeito. Nunca diga que aquela esposa não tem mais jeito, seus pais não têm mais jeito. Não. Antes de dizer isso, ó, fica de boquinha fechada e ora ao Senhor. Clama ao Senhor. Porque a salvação pertence somente ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por todas as coisas. Vamos fechar nossos olhos e eu queria orar com você nesse momento, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, meditamos em Tua palavra e o Senhor nos mostra que a salvação pertence a Ti. Ó Deus, tira dos nossos olhos um olhar julgador e coloca em nós um olhar de misericórdia, como é o Teu, Senhor. Nos ajuda, Deus, a levar a Tua palavra. Ó Deus, faz com que nossos ouvidos estejam bem abertos para escutar-Te e a Te obedecer, Senhor. Nos livra dos pecados, das tentações, Deus. Eu quero orar aqui para as pessoas que se sentiram tocadas agora pela palavra de Deus. Eu quero orar por cada uma delas agora em suas casas. Ó Deus, que o Senhor vai entrando em cada uma delas, em suas mentes, em seus corações. Vai arrancando, Deus, o coração de pedra e colocando um coração de carne, Deus. Uma nova história, uma nova vida contigo. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Te peço também para aquelas pessoas que estão querendo desistir, estão querendo fugir do Senhor. Aquelas pessoas que se desviaram, caíram em alguma tentação. Eu quero estar orando para essas pessoas agora e dizendo que você que me escuta agora, se ajoelhe diante do Senhor. Peça perdão diante daquele que pode perdoar, daquele que é misericordioso, daquele que tem um grande amor. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Em nome de Jesus. Deus abençoa o teu povo. Abençoa a Igreja Batista Reformada do Aratu. Abençoa todas as famílias desta comunidade, Senhor Deus. Ó Deus, te peço também por este momento, Senhor Deus, que estamos passando, Deus. Que o Senhor esteja abençoando as famílias, trazendo a provisão do alimento, da saúde. Te peço agora também, Senhor Deus, pelo irmão de José Wagner, Deus. Ó Deus, que está acometido desse vírus, Deus, do Covid-19. Que o Senhor esteja visitando ele. E se for da tua vontade, restabelecendo a sua saúde, para que o teu nome seja glorificado. Te peço também que o Senhor coloque pessoas lá, onde ele estiver agora, para falar de ti. Porque o mais importante para a vida de um homem é conhecer ao Senhor. É confessar que tu és Senhor e que tu és o nosso Salvador. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, queridos irmãos? Olha só, um forte abraço para vocês. Amanhã, não esqueça, no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, teremos escola bíblica com o pastor Lucianinho, certo? Nós não estamos podendo ainda, estar presentes, mas a gente está fazendo tudo via acesso ao canal YouTube e algumas programações também no Instagram da igreja. Então amanhã às 9 horas da manhã estaremos colocando aqui no grupo da Igreja Batista Reformada do Aratu, certo? O acesso ao link do canal da nossa igreja no YouTube, para você assistir ao vivo a aula da escola bíblica, tá bom? E lembre-se também, amanhã é domingo, de 9 horas temos a escola bíblica e às 18 horas teremos a nossa celebração. Da mesma forma, via YouTube. Vamos colocar o link, aí você só acessar aquele númerozinho azulzinho que aparece, dá um clique ali, ó, abre. Se você não se inscreveu ainda no canal da igreja, aí você só dá um clique lá, inscrever-se. Você clicou ali e depois comenta aqui, ó. Dá um clique de OK, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, amados irmãos, em nome de Jesus.